Soraya, adorei essa foto. Que linda! Boa noite. Boa noite. Como estão todos? Boa noite. O inverno ficou por aí para vocês? Então a gente vai começar a nossa meditação e depois então a gente conversa um pouquinho.
Então, lentamente a gente vai voltando. Tem alguns colegas que não estão participando dos encontros, mais precisamente a Nerli e o Celso, né? A Nerli, ela está acompanhando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá. Sim, sim. A Nerli está acompanhando a mãe dela, né? E, na verdade, está ficando agora direto na casa dela, né? E ela disse que era muito assim, ela não está conseguindo, nesse momento, acompanhar, porque a mãe tem uma exigência de cuidados permanentes, assim, né? A sogra também não está muito bem, então ela meio que assume todas essas tarefas, né? E o Celso, todo mundo sabe, ele está nessa recuperação dele, tá bem, assim, ele está precisando desse tempo, né? E nas terças, além da Andréia, que tem um outro curso, a partir de agora também a Patrícia Dávila, durante o mês de setembro, ela vai participar de uma espécie de um retiro, né? Com a Lama Sherab, se não me engano. E é nas terças à noite, então ela não vai conseguir acompanhar. Então, comentando com vocês assim, né? Eu queria sugerir que na terça que vem a gente não fizesse o nosso encontro para dar tempo de algumas pessoas recuperarem, assim. É uma parte aqui que eu acho que ela é muito importante para a compreensão geral, assim, da dinâmica dos reinos, o aspecto de excesso e deficiência, e como que os reinos se interrelacionam, né? De maneira que se a gente avança sem os colegas conseguirem acompanhar e aqueles que eventualmente precisam faltar, é aquele exemplo que eu dava no início, né? A gente vai ter nós estamos fazendo uma caminhada, uma trilha, e o ritmo vai ser de quem anda mais rápido. E as trilhas a gente é como andar numa trilha aqui, a gente tem que acompanhar o ritmo. O ritmo vai ser dos mais lentos, né? Eu vi que a Silvana comentou que tem uma falha no som. Está ocorrendo para todo mundo? Não. Para mim tá bom. Às vezes é local, né? Então, no sábado a gente terminou essa passagem pelos 5 reinos, né? Olhando cada órgão, cada entranha. Vimos assim como que ocorria esse comportamento dos reinos, um na relação com o outro, qual era o papel de cada reino, né? E então hoje nós vamos entrar numa parte bem boa também, assim, que a gente vai poder compreender um pouco melhor, assim, o estudo, né? E agora começa a fazer muito sentido, assim, né? Eu imagino que vai fazer muito sentido para vocês. E a ideia é a gente conseguir sair com ferramentas já aqui, com ressonadores, com tudo. E a gente vai fazer isso. Então, no livro antigo, era a página 517, que eu vou seguir, assim, que aqui já são, mas para aqueles que não têm, porventura, o livro, enfim, vai ficar tudo gravado aqui, e tem a Marjolie que tem feito transcrições a partir do entendimento dela, então a gente está bem servido de materiais. Então, página 17, Juca. 517. Então, o Dr. Padilha
começa dizendo que nessa sessão veremos alguns sistemas de regulação geral de distintas enfermidades como pauta orientadora de tratamento. Então, ele está dizendo que aqui são alguns sistemas, portanto, não são todos os sistemas, aqui é muito dirigido para quando a gente tem essas características bem específicas de um reino. Mas elas dão um passo muito importante, porque aqui já no segundo parágrafo ele vai dizer assim, que ainda que esses sistemas de regulação recolham em si mesmos a generalidade da origem de cada doença, não se esqueça que a tradição não contempla a existência de enfermidades, mas seres em tempo de enfermar. Portanto, aqui ele já introduz uma não fixação. Nós não vamos colar o adesivo, essa pessoa é isso, aquela é aquilo, né? Nós vamos tratar como tempo, pessoas, seres, né, em tempo de uma enfermidade. Portanto, não se pode generalizar um tratamento, sem considerar os fatores individuais de cada caso. Aqui volta o tema que a gente tem falado muito, da multifatoriedade. Quer dizer, é muito difícil tu encontrar uma anamnese em que existe uma caracterização muito específica daquele reino. Nós vamos ver que pode aparecer uma prevalência daquele reino, mas a gente vai ver que vai ter uma relação com outros reinos e vai ter repercussões em outros reinos, né? Então, isso é bem importante. Então, responderemos de forma simples como regular os 5 reinos mutantes. E, em seguida, apresentaremos a regulação geral de diferentes tipos de doenças. Então, aqui, na verdade, além dos reinos, ele segue depois de uma série de enfermidades, que a gente vai olhar algumas, assim. Se conseguir, a gente olha todas. Mas a gente vai entrar um pouco nessa parte, né? Onde a gente vai caracterizar, dentro da medicina chinesa, as diferentes enfermidades e já com as sugestões de tratamento. Então, a gente olhou na semana passada, na terça, a gente olhou o sistema de regulação da madeira. Então, nós vamos olhar o da água, vamos olhar o do fogo, da terra e do metal. E depois eu quero ver com vocês um pouco também de mestre do coração e triplo aquecedor. Então, aqui ele recupera um pouquinho o que a gente viu nos encontros passados. Ele diz assim, reino mutante da água, né? Regulação do reino da água. Foi dito que a água é a origem, a essência básica para a conservação da vida. O fator água-fogo, quando está em equilíbrio, permite que todos os demais fatores estejam em equilíbrio. Então, aqui essa importância do eixo água-fogo sendo trazido já na introdução aqui do reino da água. Os 3 canais extraordinários, Tu Mai, Rei Mai e Chon Mai, fazem parte da água. Então, aqui eu quero lembrar a vocês que ele começa falando em origem, a essência básica para a conservação da vida. E aqui nós vamos encontrar, nesses 3 canais extraordinários, que partem da água, a vinculação das 3 energias hereditárias. Tumai veicula a Yuan Ti. A Yuan Ti, então, ela é caracterizada como essa energia geral do universo, original de todo o universo, Yuan Ti. Tumai, então, é esse canal das costas, né? Que chega aqui. Rei-Mai, que veicula a energia cromossômica ancestral, que é trazida através
dos nossos pais e mães. Então, aqui, nessa também chamada de cromossômica, é esse canal frontal, né? Que chega, então, até o lábio, a comissura interna do lábio. E Chong Mai. Chong Mai veicula a energia Jin Chi, a intermediária, aquela que fixa o nosso espírito à estrutura. Ela é a intermediária. Então, nós temos uma ancestral, temos uma energia original, temos essa intermediária. Chong Mai, ele ocupa fundamentalmente o trajeto, grande parte do trajeto do canal do rim. Então, ele está já abrindo e nos lembrando dessa relação com esses vasos maravilhosos dentro do reino da água, por essa origem, né? É ela que nos forma. Aí ele continua dizendo, a água tende ao vazio. Aqui, então, aquilo que a gente sempre comenta, né? A água, só existe o excesso no reino da água do aspecto yang, quando a água está débil. Mas não existe uma água que se transforma num volume maior do que ela é e toma conta de outros reinos. Então, nós vimos que a manifestação de excesso da água é quando ela está em debilidade, formando uma madeira ruim, a água mãe da madeira, e com isso nós tendo aquilo que a gente falou durante uns 2 ou 3 encontros, que são os escapes de yang, por uma má formação, por uma água débil, né? Então ele começa lembrando que a água tende ao vazio. Os sintomas da debilidade da água são dor lombar, dor articular geral, cansaço, debilidade na audição, debilidade dos dentes, queda de cabelo, transtornos na urina, nictúria, sensação de frio, chegando a náuseas, vertigem e zumbido. Então, uma debilidade da água afeta diretamente o reino subsequente, o filho, que é a madeira, a filha, que é a madeira. E com isso nós temos primeiro aqui sintomas que são muito particulares do reino da água e na sequência sintomas já relacionados ao reino da terra. Quando a água se debilita, ela diminui o yin do organismo, produzindo um aumento de yang. Aquilo que a gente falou, né? O fogo aumenta e produz seu próprio sintoma. Então aqui, a debilidade da água gera um filho fraco, escapa o yang. Então nós temos aí um yang chegando através de um escape no reino do fogo e também descaracterizando esse reino do fogo que precisa de uma harmonia para realizar o retorno do máximo de yang para novamente o yin. Então aí ele vai relatar sintomas como taquicardia, pressão arterial alta, insônia, náuseas, inquietude, intranquilidade, bem características assim do reino do fogo, dor na cervical, esse yang que escapa, né? Ele vai se encontrar em 14 de Tumai, ele vai passar nas laterais aqui da cervical, nos canais da bexiga. Então ele vai produzir essa dor cervical. Língua vermelha e seca, esse é um vermelhidão, né? Porque a cor da língua é vermelha, mas é um vermelho vivo. Aqui nós estamos falando de uma língua como se fosse uma língua que recém passou por uma brasa, assim, que fica mais avermelhada.
e seca. Pulso amplo. O amplo é aquele... A gente viu que o pulso da água é um pulso duro, que tem um toque. Isso é uma coisa que a gente vai olhar com calma, logo que a gente puder se encontrar, né? Já o amplo, ele é um pouco... Segue, assim, ele é um... o próprio nome já diz, né? E rápido. Né? Então, um batimento aqui rápido. Então, vocês veem que ele vai falar do reino da água, vai falar na sequência do reino da madeira, chegando ao reino do fogo. Então, como a água está débil, ela não produz suficiente madeira, apresentando sintomas de escape de dor de cabeça, zumbido, tonturas e boca amarga. Por estar débil, a água aumenta a força da umidade até a plenitude dela. Aqui a umidade, nós já estamos entrando aqui no reino da terra. Sensação de peso, dor nos membros, edemas, inchaço de mãos e pés. Para compensar a debilidade da água, aqui a gente já vai então para o metal, completa conjunto de reino. O metal entra em hiperatividade. Respiração rápida com tosse seca, pele seca, tendência à diarreia e suor abundante. Eu imagino que quase todos vocês estão com o livro, né? Aí ele tem aqui essa imagem, né? A terra, porque essa seta preenchida, né? Que página do livro tu tá? 518 agora. Ah, obrigada. Essa flecha preenchida, né? Tem as flechas pontilhadas e as flechas preenchidas. Então, as preenchidas aqui maiores é a avó e a mãe da água. E as pontilhadas, a filha e a neta. Aqui as flechas que mostram o escape aqui do metal, que debilita a água também. E lá em cima aquela flechinha que mostra o escape de Young, né? Que não vai permitir o ciclo geracional. E aí ele propõe um tratamento. O primeiro ressonador, Shenshu, fica bem na altura aqui de 4 de Tumai. Se a gente coloca os dedos na última costela, nosso dedo polegar e vai indo com o dedo indicador, a gente chega bem na altura aqui da última costela. Mas essa localização vocês têm aplicativos, livros, isso não fica até difícil de explicar aqui. Né? Então, por que esse ressonador, né? Aqui ele está aproveitando de uma energia hereditária, Yuan-Ti, que é veiculada no canal de Tumai. Ele está aproveitando aqui do canal de Bexiga, que é do reino da água, num sentido de trazer essa energia celeste e aportar para os rins. Então aqui ele não está no ciclo mãe-filha, ele tem uma situação complicada para todos os reinos, eu vou lá e busco essa energia importante nessa relação com o celeste, que traz a lembrança da função do indivíduo, e faço uma puntura e moxa indireta. E olha aqui, ele diz, administra e regula o caudal de água disponível. Então aqui vocês veem, não está aumentando a água, não está aumentando a energia da água, está administrando e regulando o caudal, aquilo que tu tem
disponível da energia do reino mutante da água. O Aiguan, que o Alfredo, na aula passada, reivindicou, o Dr. Padilha botou aqui no livro de última hora, mas apareceu aqui para contemplar o Alfredo. Barreira externa. Puntura em transfixação acima, até os 6 de mestre do coração. Então, Aiguan até o Neiquan. Para regular a barreira com o exterior e com o interior. E controla o fogo. Então aqui, aquele conceito que eu trouxe um pouquinho, né? Quando a gente faz essa puntura, a gente reinsere, é como se aquele yang que está escapando, a gente reinsere ele e coloca para a circulação geral da energia do nosso corpo. Então, ele vai atuar nessa... E como a gente está indo até os 6 de mestre do coração, ele também internamente está gerando uma barreira para que essa água circule de uma maneira favorável, que favoreça a madeira, que favoreça o fogo, que favoreça a terra e o metal. Então ele diz assim, com esses ressonadores, o eixo água-fogo se regula e o restante acompanha isso automaticamente. Então, o eixo água-fogo regulado, os demais reinos eles vão acompanhar automaticamente. Esse modo de regulação pode ser útil para prevenir uma velhice prematura. Para prevenir um progresso brusco da deficiência da... Aí é um item seguinte, né? Para prevenir um processo brusco da deficiência da água, acrescenta-se Bairui, 20 de Tumai, 100 reuniões. Então, esse ressonador previne e evita o escape de do fígado. Agora, aqui tem um detalhe bem importante. Ó. Puntura oblíqua para trás, em dispersão. E, em seguida, em tonificação. Então, a dispersa o yang acumulado do fígado, que sobe, e tonifica o Qi de Tumai, energia original, Yuan. Então, ele está dizendo para dispersar, mas imediatamente tonificar o Qi desse vaso maravilhoso, desse canal muito importante para recuperar essa energia original. E por último, ele sugere então Zhu Sanni, 36 de estômago, famoso, né? Que a gente sempre fala dele. Divina indiferença terrestre. Moxa indireta para controlar a umidade. Por que será essa moxa indireta para controlar a umidade? Por que no 36 de estômago? Ele é um Shu antigo, né? Pode falar, Tati. Não é porque o estômago ali ele vai, o reino da terra vai influenciar todos os outros e a energia vem pelo estômago, a energia dos alimentos? Não. Ele tem isso tem sentido. Mas aqui ele está falando em controlar a umidade, né? Eu não entendi sobre isso, Juca. Por que a água débil aumenta a umidade? Porque a umidade, a natureza dela é uma natureza... Sempre lembro assim, de um exemplo para nós assim, da banha, né? Antigamente a gente fazia fritura com banha, né?
Então, a umidade tem uma natureza muito parecida. Ela está aquecida, fluídica, o fogo está ok, a umidade fica fluídica. Daí nós temos as bolsas sinoviais, nos cotovelos, nos ombros, nos joelhos, no quadril. Elas ficam lubrificando, né, adequadamente. Essa umidade, a natureza dela também é gerar a mucosa de uma maneira em geral, não os mucos que a gente não só os mucos que a gente expele. Quando a água está débil, ela produz uma madeira ruim, que produz um fogo que em excesso ele vai comprometer o reino seguinte, que é a terra. E quando isso faz com que o quê? Que a vó, que é a terra, que é a vó da água, também não regule adequadamente a água. Então, nessa relação que ele trouxe aqui, né, nós temos o comprometimento desse conjunto de reinos, né? Então, é por essa relação do ciclo geracional e também a relação entre o ciclo, essa questão da mãe, filha, avó. E ele falava aqui, ele comenta bem aqui, ó, por estar débil, a água aumenta a força da umidade até a plenitude dela. É que aqui eu não tinha explicado, eu acho. Então, esse exemplo da banha, porque assim, tu não tem fogo suficiente, porque o fogo escapou. Então, tu não tem a banha, quando ela está no fogo, que ela está quente adequadamente, ela fica fluídica e ela funciona. Se eu não tenho esse calor do reino do fogo vindo suficiente, essa umidade, ela se transforma quase que uma coisa fleumática, assim, ela vai endurecendo as nossas articulações, assim, né? Ela fica que nem a banha. A banha, quando está fluídica, quando está quente, ela está fluídica. Quando ela está fria, ela endurece. Fica uma pedra, né? Fica muito sólida, né? E então esse exemplo é bom para a gente entender umidade, porque às vezes tem uma confusão também com, assim, sim, mas a água é umidade, né? Porque a gente fala em umidade relativa do ar e tal. Isso está correto, mas aqui é essa umidade que, se transformando em fleumática, ela vai gerar os quistos, cistos, ela vai se calcificar, ela vai vai ocorrer processos de endurecimento, né? Então, por isso que ele vai usar esse ressonador, o Jussan-Lee. Mas a resposta para essa questão que eu fiz, ela é simples, assim, ela está dentro dos reinos mutantes. Porque o 36 estômago, dentro lá dos Shus antigos, ele é um ressonador terra do reino da terra. Então, ele junto com o 40 de estômago, eles são os principais ressonadores de atuação quando se fala em umidade geral do corpo. Eles são, tanto que o 40 de estômago, ele é o mestre das fleumas. Ele é um ponto central, assim, por exemplo, a gente jamais deixa de usar ele em doenças tumorais. Então, nós estamos falando aqui do extremo, né, da umidade, do excesso de umidade, né? Então, o 40 de estômago é o mestre da fleuma. Já o 36, ele tem essa natureza peculiar de ser o ressonador terra da terra. Então, aqui ele está propondo o quê? Ele não quer tonificar ele está propondo moxa, no sentido de controlar a umidade. Então, eu recordo que no encontro passado, até a Gladys trouxe uma situação do neto dela, e que foi indicado, então, que eu indiquei a questão do Jussan-Lee também nesse caso, né? Então, ele tem... o Jussan-Lee a gente vai encontrar páginas e páginas de indicação dele.
ele serve para aspectos psíquicos, ele serve para aumentar o apetite, ele serve para regular a umidade. Então, por isso é que a técnica que vai ser usada, ela vai definir a nossa motivação de atuação com ele. Então, aqui a motivação é controlar a umidade. E assim vocês podem imaginar processos respiratórios, quando tem umidade, quando tem muco, quando tem ranho demais nas próprias crianças, assim, ele vai ajudar nesse aspecto da umidade. Mesmo essa umidade relacionada ao reino do metal, ele... Então, e aqui é Shu antigo na veia, nós estamos tratando dele, porque, imagina, é o ponto terra da terra, né? Então, ele vai ter essa característica, né? Se a gente tem um processo alimentar que não está descendo, a gente pode culturar dele em direção ao trajeto de canal, assim, bem superficial por baixo da pele. Ele tem uma eficácia enorme, assim, né? Eu diria que talvez ele seja um dos ressonadores mais utilizados assim, na acupuntura. É difícil, só não é usado nas situações de gravidez, né? No início da gravidez, muito sério, assim, porque ele mobiliza muito a energia. Então a gente cuida para não usar e ter essa preocupação. Em geral, as pessoas, quando estão em dúvida de que estão grávidas, enfim, elas já nos dizem. Isso é importante, assim, certo? Que daí a gente não vai usar os ressonadores quânticos, né? O 36, o 11 de G, o 4 de G e o 3 de fígado. Eles mobilizam muito a energia, então pode provocar aí um aborto prematuro. Então tem essa exceção. Nos nossos idosos, ele pode ser também com moxa, aí com a motivação de tonificar a energia geral dos nossos idosos. A gente pode, se a gente não consegue fazer mais nada e faz só a moxa no 36 de estômago, vocês vão ver que vão ter relatos muito, muito bons, assim, né? De que ele gera um upgrade, assim, na estrutura. Mas aqui ele está trazendo com essa finalidade, então, né? E aqui é aconselhável sabor picante e tisanas picantes. Tisanas são cozimento de cereais, assim, né? Picantes. Principalmente a cevada, né? Então, Juca, tu pode repetir, por favor, aquela parte sobre que tu estava falando para ponturar ele na direção do canal? Era para questões intestinais e a pergunta daí é para baixo, assim, é isso? Isso. Porque o canal do estômago, ele descende, né? Vai até lá entre o terceiro e quarto dedo do pé, lá ele termina. Então, ele leva a energia dos alimentos, ele descende a energia dos alimentos. E daí a gente pensa, mas o canal do baço é para cima, só que o baço ali, ele está tirando, o estômago leva a parte turva, né? Desce o alimento, ele descende o alimento. E o baço aproveita o yang puro e acende para os pulmões, para que o pulmão, então, junto com outros processos, ele forme o Qi. Então, se a gente tem a intenção de fazer o estômago, né, não é o intestino nesse caso, o estômago está ali com dificuldade digestória e a pessoa sente bem no estômago, assim, não é aquele inchaço geral, é mais uma dificuldade local ali. Muitos relatam que ficou duro depois que comeu. Então a gente faz essa puntura descendente, né? A partir do 36 de estômago, puntura, e aí faz assim, então, se aqui fosse o joelho, né? Aqui está o suani, a gente faz ela descendo aqui.
Aqui a puntura por dentro da pele. A dor que dá é só na hora que coloca mesmo, que nem qualquer outra puntura. Depois, quando ela está entrando na parte superficial ali, ela não é para gerar muita dor. Só se a gente errar o ponto, né? Pode gerar. O reino da... Mas eu estou aberto assim para... Vocês veem que aqui a gente tem uma joia preciosa, né? Ele está... uma sugestão aqui de tratamento que nos ajuda em muitas coisas. Vocês veem que os tratamentos, com o tempo, eles tendem a ser... Quando a gente começa a aprofundar, a gente já não esvoaça em tantos ressonadores. Assim, né? A gente vai buscar aqueles que vão permitir a maior assertividade. Então, vocês imaginem assim, isso aqui tudo vocês têm que ter pronto, assim, se não tiver gravado, né? A gente tem que lembrar que aonde tem. Então, às vezes, a gente bota uma fitinha aqui na página do livro e bota ali um índicezinho, né? Bota ali regulação do reino da água. Quando, né? Aí isso facilita bastante, assim, se a gente... Porque às vezes a gente não grava tudo, né? São muitos ressonadores, muitas propostas. Nós vamos ir agora aqui num conjunto de tratamentos que é difícil gravar tudo. Então, a gente tendo onde procurar, isso é muito bom. Né? Por isso que o livro também funciona para consulta, né? Não é só para estudo. Se a gente... Mesmo que vocês não venham, né, todo mundo a culturar, mas ter essas ferramentas em casa, né? Quase todo mundo aqui eu já tenho ouvido falar de situações em que já atuou assim, né, para fazer algum tipo de atuação para que aquilo ajudasse alguém, porque às vezes tu não quer que ocorra tudo de novo com a pessoa, que ela não tenha que ir para o médico, que ela tenha que ir para uma emergência, que ela tenha... Às vezes a pessoa que está do lado da gente, né? Então aí a gente usa as ferramentas, né? O reino da madeira a gente viu quando a gente passou pelo fígado. Então a gente viu a regulação dele. Mas vamos só rapidinho aqui, porque como a gente está na água e vai chegar no fogo, né? Então ele diz assim que ele lembra aqui a instabilidade do reino mutante da madeira, porque se encarrega de recolher o yin da água e transformá-lo pouco a pouco em yang, em fogo. Então isso, a gente pode imaginar a água se transformando então em vapor, em fogo. Em fogo, no caso, não vapor. Quando a função da madeira se altera, duas coisas podem ocorrer. Tá? Deficiência de yin e escape de yang. Então, e aí ele sugere, aqui ele fala nos sintomas, né? Vista cansada, cabeça aturdida, peso abdominal, unhas quebradiças ou débeis, astenia, que é a perda de massa física, corpórea, amargor na boca, prurido generalizado e dor no hipocôndrio. Essa dor, quando é o fígado, é do lado direito, a dor. Quando é o baço, baço pâncreas, ela vai se manifestar mais do lado esquerdo. Comumente ela é confundida até com dor cardíaca, as pessoas se assustam bastante com essas dores, né? Principalmente no do lado esquerdo. Né? Mas às vezes é relacionado ao fígado ou ao baço. E aqui ele diz, fortalecer o yin da madeira. Ponto água da madeira. O quan, 8 de fígado. E ali um pouquinho acima ali da proeminência do fêmur ali, da parte inferior do fêmur, na parte interna. Olha aqui, Shu antigo, né? Shu antigo. Quem é a água da madeira? É a mãe. Então, no canal da madeira, do fígado,
E ele usa o ressonador mãe para tratar. Aqui a água, ressonador água, Shu antigo, para tratar a madeira. Acalmar o metal. Olha só, acalmar o metal para que não oprima a madeira. Acalmar a avó. Unde e G, na pontinha do dedo. Canal de G, no qual tem a boca do tigre aqui. 1, 2, 3, 4. 1. Puntura em dispersão. Uhum. Juca, essa puntura no 1 de G, ela também é bem superficial, assim? É só uma Bem picadinha? superficial. Bem superficial. Ali, olha, dói. Dói, né? Dói. E faz no sentido do canal, assim? Ele Vai está subir? pedindo, ele está aqui em só a pontura, Só? sem ser no sentido do canal. Então a gente faz ela perpendicular e em dispersão. E, Dá uma isso, dispersão. e só uma pergunta que eu não fiz ali, mas aproveitando. No 36 de estômago, se a gente punturar, e aí, enquanto a pessoa está na puntura, a gente fizer uma moxa, isso é bom também? Dá para ser? Dá para ser. Dá para ser? Pode ser Uhum. considerado uma moxa indireta, aí, assim, na agulha, fazendo a tonificação? Sim. Uhum. Tá. Em outros momentos aqui vocês vão ver que é sugerido puntura profunda em 3 níveis, né? Eu acho que até quando a gente se encontrava, naquele tempo em que a gente se encontrava próximos, né? A gente fez, eu acho que eu fiz essa puntura aqui até o fundo, dispersava, trazia até o meio, dispersava, depois um pouquinho mais e dispersava a parte superior. Então vai ter muitas técnicas aqui para... Né? Naquele tratamento ali ele estava sugerindo isso, assim. Então se a gente for naquele tratamento, eu acho que dá para fazer só a moxa, né? Mas o que difere, né, moxa indireta e moxa direta, né? A moxa direta é encostando a moxa na pele da pessoa, né? Então a moxa indireta é a que a gente faz, a que a gente mais faz é a indireta, né? Porque por questões de segurança, de vigilância, de tudo, né, a pessoa pode achar que a gente foi imprudente, hein? Chega a pessoa em casa toda queimada, aí vai dizer, né, que ritual é esse que fazem lá, que queima a pessoa para melhorar a saúde dela? Sim. E aproveitando, Juca, ali no 3 de baço pâncreas, lá no pé, para punturar também tu coloca assim de ladinho, como a gente fez nos olhos aqui, assim, porque ali não tem como entrar agulha, né? Isso. Bota De de lado. ladinho assim. De lado do pé. Tá bom. Então ele diz aqui puntura, dispersão, deliberar no yang, né? 1 do IG. Para acalmar o metal, para que não oprima a madeira. IG, canal do metal. E esse ressonador osso, né? Ting. No caso do IG, ele é um ressonador metal, né? Vocês lembram que todo o canal Yang nos Shus antigos inicia com um ressonador metal. E todo o canal Yin começa com um ressonador madeira. Então ele está propondo aqui acalmar lá no ressonador metal do metal. E aqui também essa natureza Yang, né? Porque a gente poderia pensar, mas por que não no pulmão, né? O pulmão é um órgão Yin, né? Ele tem natureza Yin, enquanto o IG ele tem natureza Yang.
E olha aqui, dispersão da umidade. De novo, o item umidade. Lembramos da banha, reino da terra, para evitar que ela se estanque e se volte contra a madeira. Aqui de novo essa expressão, aí é a neta se voltando contra a avó. Fen long, 40 de estômago, que a gente acabou de, quando foi citado aqui o 36 de estômago, eu citei que o outro ressonador então era o Fen long, o 40 de estômago. E olha o nome dele, abundância generosa. Que o reino da terra é esse reino abundante, generoso, que nos oferece o alimento, né? Que distribui o seu alimento. Puntura em dispersão. Então, bem importante que vocês, quando um dia desses aí, antes do encontro que vem, vocês deem uma localizada nele, assim. Ele é um ressonador muito utilizado. A forma que eu aprendi, assim, é que eu pego a ponta da patela do joelho e a ponta externa do maléolo, a parte superior externa do maléolo direito, da mesma perna, né, na verdade, do maléolo externo, e a gente traça uma linha exatamente no meio desse trajeto é que fica Fen long. Então, às vezes, a gente pode ir medindo pelas polegadas, assim, Pode repetir, por favor? Ele fica a patela, a parte inferior da patela, localizo ela, aqui do joelho, né? E pego a parte, o maléolo externo da mesma perna, maléolo externo, e eu traço uma linha, ele vai ter uma linha reta entre um e outro, e exatamente no meio fica o 40 de estômago Fen long. Esse é um ressonador que vocês vão precisar treinar, assim, treinar porque ele é muito útil. Por exemplo, uma criança com uma bronquite, né? A criança chega assim, grande dificuldade de respirar. E às vezes não precisa ser distante assim alguém, né? Pode ser alguém da família, né? Grande dificuldade de respirar, ofegante, olheiras de cansaço, assim, por tempo já daquele processo se desenvolvendo. E cansaço, assim, muita debilidade até para se movimentar. Vocês experimentem a puntura, a moxa em dispersão no 40 de estômago Fen long, para vocês verem que o up que dá em poucas aplicações ali que a gente vai fazer o protocolo ali das 9 aproximações 3 vezes, o que ajuda no ressonador. São muitas indicações, assim, né? Por ele ser o mestre da fleuma. Mas é protocolo, por exemplo, todos os tratamentos que eu vi até hoje relacionados a doenças tumorais, ele está presente. Ressonador muito importante. Aí na sequência ele fala no escape de yang do fígado. Nesse caso, o yin não pode reter o yang, que escapa de forma brusca. Por sua volatilidade, tende a subir e a se transformar de forma intensa em fogo. Aquele fogo de palha que nós lembrávamos, a madeira fraca gera um fogo forte e rápido. Dor de cabeça, os sintomas são dor de cabeça no vértice, então topo da cabeça aqui e na têmpora. Crises hipertensivas, zumbidos, amargor na boca, irritabilidade, crise de violência. Trata-se pela madeira porque os escapes podem ser bruscos e momentâneos. Evita-se a subida brusca de yang na cabeça, que
pode provocar um acidente vascular encefálico. Zhu Qiaoyin, 44 de VB. Via de comunicação do Yin no pé, com sangria. Então aqui a intenção é evitar a subida brusca de Yang. Então, 44 de VB, a vesícula biliar é a entranha da madeira, né? Que tem como órgão o fígado. Tai Chong, 3 de fígado, assalto supremo em dispersão para diminuir o Yang que acende a cabeça. E o Bai Hui. Então, isso a gente tinha visto naquele encontro, né? Eu só estou retomando aqui para a gente fazer essa sequência: água, madeira, fogo, terra e metal. Então, agora a gente vai trabalhar com o reino do fogo, né? Regulação do reino do fogo. O fogo é a energia que transporta as infecções, que são as energias curiosas. Onde tem infecção, tem calor, tem fogo. Essa noção é muito, muito importante, né? Quando se produz um ataque de fogo, o primeiro a ser afetado é o próprio fogo, causando sintomas de febre, calor, taquicardia, insônia, inquietude, pulso rápido e superficial. Então, pulso aqui mais rápido e a gente toma ele já na superfície, né? Não precisa aprofundar muito, ele se manifesta na superfície. Língua vermelha e seca, urina escassa. Essa urina escassa aqui a gente pode deduzir que um ataque de fogo, a gente deixa a chaleira em cima do fogão, a água se esvai, né? Então, a febre aqui, tudo. Então, nós vamos ter outras manifestações de saída dessa água, né? E, portanto, pouca urina. Então, aqui, em segundo lugar, a terra, que é a filha do fogo, se afeta e causa sintomas digestórios. Sensação de peso, fleuma e edemas. Aquilo que a gente viu um pouco antes do reino da terra, né? Em primeiro, o próprio reino, se tiver um escape de fogo. Segundo, ele vai afetar os processos digestórios, gerando essa sensação de peso, fleuma e edemas. Em terceiro lugar, aqui então, se antes era a filha do fogo, aqui agora nós temos a neta. O metal se afeta. Pele, pulmão e intestino grosso. Cansaço, sonho, muito sonho, né? Tosse, dificuldade respiratória e também, com frequência, o intestino fica preso, a constipação. Em quarto lugar, é a água. Se o ataque for intenso e duradouro, a água se esgota. E, em última instância, ela se volta contra, aqui diz a mãe, a madeira. E é, na verdade, a filha do livro, tá? É a filha a madeira. Ah, não, mas talvez ele esteja nessa fala aqui, ele esteja se referindo
Mas ele está se referindo à água, né? Em quarto lugar, é a água. Se o ataque for intenso e duradouro, a água se esgota e, em última instância, ela se volta contra a filha, tá certo? Contra a filha madeira. Promovendo uma falha hepática, inclusive a morte. Então, vocês viram as consequências aqui de um ataque de fogo, né? Ele vai afetar os demais reinos com essas manifestações aqui. Então, ele vai propor aqui uma atuação terapêutica, né? Então, consideramos em primeiro lugar que se uma energia perversa penetra no organismo, é porque a energia própria desse organismo está débil e é necessário fortalecer a energia essencial e dispersar a energia curiosa, sem combatê-la. Aqui vocês lembram que aqui na regulação do reino ele vai falar que o fogo transporta as infecções. Então, olha que manifestação essa de um fogo que está desregulado, né? Ele vai ser o grande responsável pelos processos infecciosos. Então, ele está dizendo aqui que nós temos a presença de uma energia perversa, que é o processo infeccioso, penetra no organismo, e é porque a energia própria desse organismo está débil. Então, assim, tu debilita o organismo a partir de uma água fraca, uma madeira, que não gera um bom fogo, tu tem ali um fogo também débil. Então, favorece os processos infecciosos. Então, ele diz aqui que é necessário fortalecer a energia essencial e dispersar a energia curiosa, sem combatê-la. Por quê? Porque o combate da energia curiosa com mais fogo, com mais... O combate, ele vai aumentar esse calor, esse processo. Então, nós vamos dispersar e sem combater ele. Dispersa e tonifica. Dispersa e tonifica. Então, aqui ele está falando, de novo, vai ruir. Aqui sim, ele vai ruir naturalmente para dispersão. Fortalece aqui, gera essa barreira externa, com o 5 de TE, White One. Dazui, 14 de Tumai, que também tem essa função de dispersão das energias curiosas. O Dazui, ele, por exemplo, se a gente tem uma situação em que a febre fica muito alta, passa de 38,5, 39, a febre é importante, né? Todos nós aqui sabemos da importância da febre, a importância de não combatê-la nos primeiros sintomas, assim, nos primeiros momentos. Mas se o organismo com a febre não está conseguindo reverter o quadro infeccioso, e aí tem risco de convulsão, tem risco de uma série de questões se a febre fica muito alta. Então, nós podemos usar aqui o 14 de Tumai em dispersão. E assim, gente, é impressionante. Ele baixa imediatamente. O 14 de Tumai é aquele espaço entre as vértebras, entre a última cervical e a primeira dorsal. A gente observa ela porque assim, a gente vai baixando aqui pelas cervicais e vai vendo que as cervicais se movimentam. Quando chega a primeira dorsal, ela é paradinha, porque ela já é o início da ligação lá das costelas, né? Então, ela não tem flexibilidade. Daí o primeiro é o espaço entre a última cervical e a primeira dorsal. Bem no meio ali, dos pés. Izu Sangli, 36 de estômago.
aqui, vocês veem novamente o 36 estômago. Nessa intenção de fortalecer a energia essencial e dispersar a curiosa. O Sanghi aqui ele vai dar esse aporte. Vocês veem que do reino do fogo aqui nós estamos falando só do Waiguan. Os demais são de outros reinos. E agora, então ele pegou um primeiro aspecto, que é esse aspecto da energia curiosa, que vai gerar os processos infecciosos, e num segundo momento a regulação do reino mutante do próprio fogo. Yangu, 5 de ID, Vale do Yang, aumenta o fogo essencial e o harmoniza. Aqui a ideia, então, desse fogo essencial, que é esse fogo harmonioso, esse fogo que faz, esse fogo que está relacionado à nossa origem, que está relacionado à manifestação celeste. Né? Ele deve ser harmonioso. Qual é a função dele? Não é sair queimando coisa, secando a água, dificultando a terra, a umidade. A função dele é manter esses caldeiros acesos, né? Esse calor necessário para manter a própria vida. Então, aumenta o fogo essencial e harmoniza. 5 de D. 5 de D. Oito de D. Xiao Hai, pequeno mar. Está bem aqui tem um valezinho aqui entre o hipocôndilo e a parte superior aqui do úmero. A parte inferior do úmero, né? Tem um buraquinho ali. Ressonador terra. Protege a terra para que o fogo não a invada. Então, ressonador terra da entranha e do reino do fogo. Vocês lembram que aqui também cotovelos e joelhos é onde os nossos canais de energia se aprofundam, né? E ali que ficam os ressonadores com característica de mar, mais energia em mais abundância. Shaoze, 1 de D. Bem aqui, né? Se antes a gente estava falando do 1 de G, agora nós estamos falando do 1 de D. Pequenos vapores luminosos. Ressonador metal. Protege o metal do ataque do fogo. Por que ele é ressonador metal? Porque sempre, é uma brincadeira que a gente fazia no grupo, né? Com o Celso, sempre nas entranhas, Yang, o primeiro Shu antigo é metal. Então nós temos aqui o que? Um ressonador metal para proteger o metal do fogo, para evitar as tosses, a respiração rápida e ofegante, essas coisas que são as manifestações quando ele chega a dificuldade respiratória quando chega no metal. Qiangu, 2 de D. Vocês veem, todos nós estamos indo aqui pelos acoplados. Nós não estamos trabalhando no coração, nós estamos trabalhando com a parte Yang do reino do fogo. Que é isso que nós estamos vendo que está desequilibrado. Né?
2 de D protege, aqui ele é um ressonador água, se antes o 1 de D era ressonador metal, que começa sempre pelo metal, na sequência o 2 de D, que é o ressonador água de D. Esse ressonador ele é aqui, ó, entre essa almofadinha que se cria aqui quando a gente dobra o dedo, essa fissura, né? E essa outra, então ele fica bem aqui. Os da mão eu consigo mostrar, os pés eu não consigo fazer. Muito malabarismo aqui. E Rouxi protege a madeira do ataque do fogo. Rouxi daí sim é aqui, ó. Vejam vocês, ó, na puntura, que foi a pergunta da Carla antes, nos pés, na lateral dos pés, ali no canal do baço pâncreas, é lateral, assim mesmo. Ó. E aí vocês sintam aqui, ó, tem a parte aqui das metacarpos, né? É bem por baixo aqui, ó. A agulha, nesse ressonador aqui, ela entra, porque ela vai entrar rente a essa parte aqui. Então ela pode ser, mas não precisa ser muito profunda. O ressonador está ali, ele é lateral mesmo. Então ele está propondo aqui um tratamento dentro do reino mutante do fogo, através da sua entranha, intestino delgado, pelos ressonadores Xus antigos de cada reino para proteger do ataque do fogo. Então, resumindo, ele diz, em primeiro lugar, fortalecer a energia essencial. Em segundo, apunturar o Shu antigo do fogo, com uma dupla manipulação, dispersão do fogo e tonificação do fogo essencial. Então, dispersa e tonifica. 5 de D, né? Se antes a gente viu que o 8 de D é o ressonador terra, o 5 de D é o ressonador fogo, 1 de D é o ressonador metal, 2 de D é o ressonador água e 3 de D é o ressonador fogo. Escolher o ressonador correspondente ao reino mutante afetado para fortalecê-lo. Esse modo de regulação pode ser empregado em qualquer enfermidade infecciosa. É uma joia preciosa que a gente recebeu aqui, né? Isso. Eu sempre agradeço, assim, quando a gente toma contato com essas propostas, né? Porque essas propostas terapêuticas é como isso, é uma joia que alguém nos entrega, assim, tipo... E também com o sentido, né? Então, aqui a gente vê o sentido da gente ter estudado os Xus antigos. Aqui a gente vê como é que é o comportamento do fogo, que a gente viu da madeira e da água. Então, a gente viu o quê? A gente viu do máximo de Yin em direção ao máximo de Yang, e o que isso, esse eixo água-fogo, né? O que isso repercute nos demais reinos. E porque os sintomas, eles fazem sentido. Para nós, uma debilidade da água não é necessariamente a pessoa nos trazer um exame de sangue que mostra, ou de urina, que mostra que os índices estão bem, ali estão corretos, o rim está cumprindo com a sua função. Então, vocês notam que quase que não, aqui nem se fala em sintoma do órgão especificamente, não vai falar. Nessa abordagem aqui são sintomas que vão gerar alguns efeitos em lombar e assim por diante. A longo prazo vão gerar efeitos maiores, né? Mas a gente está vendo aqui que hoje mesmo, né, ali quando foi levantada a questão
cansaço, né? Então a gente não olha mais o cansaço assim. Claro, se eu fizer um excesso de atividade, eu vou me cansar. Mas aí, se eu tenho um quadro relatado de cansaço, então a gente já começa a perceber assim que por isso que eu perguntei, né, do reino do metal e tudo, né? Como é que está a parte pulmonar e tudo, né? Então nós vamos ter, a gente já, quando esses sintomas relatados, a gente não precisa assustar as pessoas e fazer, mas a gente tem ali indícios que podem nos ajudar numa atuação terapêutica adequada para aquele momento, né? A partir desses relatos, assim, né? E aí a gente vai ter ferramentas, né? Eu não vou entrar hoje no reino da terra, falta a terra e o metal. E aí a gente pode comentar um pouco aqui, porque às vezes eu sigo aqui, vocês não falam nada, nem sei se eu estou me fazendo entender. Na verdade, aqui está tudo muito claro, né, no livro, mas quando a gente faz esse estudo em grupo aqui, começa a fazer sentido, né? Não dá para esperar que a gente entenda por que está sendo proposto tudo isso aqui, né? Então, aqui entra o aspecto da experiência que repercute o que ele está falando aqui para que a gente faça sentido, né? Juca, Uhum. posso te perguntar qual é o ressonador que tu usou, então, no reclame do cansaço? Do cansaço. Ali foi trabalhado, é o tratamento que a gente vem fazendo, né? Então tem 17 de Reimai, que tem ali um quadro bem específico, né? Em função da efizema, né? Então, eu não estou lembrando de todos aqui, né? Mas a gente usou 36 de estômago, o 11 de G, o fortalecimento, né? Porque ali é bem uma deficiência do yin, do metal, em função, né, do quadro tabagismo, a efizema, né? Que ocorreu, né, no passado. Então, ali um pouco esse trabalho é uma das principais questões, assim. Mas a gente percebe que existe a questão dos ataques de vento, né? Que hoje já está muito melhor, né? Aqui nas têmporas, assim, que era uma coisa muito recorrente, né? E, então teve isso, assim, nesse tratamento. Mas não é assim um quadro típico de reino metal, né? Que fique só no metal, né? Ali a gente está trabalhando uma proposta geral terapêutica. Como tem essa questão também da pulmonar, assim, eu sempre trabalho a imunidade geral, né, nesse caso, né? Então é um ressonador que eu não tenho deixado. E trabalho também em ponto Shen, ali o 7 do Shenmen, né? 7 de coração. Aqui nós estamos com um caso bem específico, ele não me autorizou a falar, eu citei rapidamente assim, mas... Eu te perguntei porque a hora que tu estava falando ali sobre a regulação da água, eu identifiquei algumas coisas ali também, por isso eu te perguntei se tu mudou algum ressonador. Uhum. Agora, com esse tratamento aqui, nós estamos prontos para começar. Começando pela vizinhança, os parentes. Juca, o C7 tem problema de eu entrar com ele por aqui?
Eu não estou Tem conseguindo muita, acertar pela lateral. tem muita gente que entra, mas ele é um pouquinho Doído. profundo, né? Teria que entrar um pouco aqui, ele vai gerar muita dor. Aqui pela lateral, é bem importante lembrar de pedir para a pessoa fechar a mão, de preferência apoiar aqui sobre, que daí facilita, assim, vocês vão ter ele de graça, ó, ele vai se apresentar, ó. Vai facilitar um monte. E tem que botar ali um com inteiro, eu acho, a agulha, né? Aham. Ele entra pelo 5 de ID, né? Sim. Não estou conseguindo botar E se isso. tem um excesso de fogo, assim, que a gente percebe, a gente pode ali já no 5, dar a primeira dispersão. Entrou com a agulha, dá a primeira dispersão, depois vai até o fundo e faz a manipulação sem encostar na agulha, terra, né? Que é essa comunicação de todos com o polegar. A terra é esse reino que se comunica como sempre, né? Em Mas quais isso aí situações que eu uso essa manipulação? quando percebe que tem muita ansiedade, Tá. insônia, mas em geral se eles estão precisando, assim, as pessoas estão ansiosas, né? É difícil quem num tempo desse, assim, não tem algum nível de ansiedade, né? E é incerteza, é familiar que às vezes não está bem, né? Saber o que vai acontecer, como é que vai ficar. Tem todo um aspecto político de grande acirramento, assim, também. Assim, meio assustador, assim, de como se manifesta, né? Então, aí a gente, no mínimo, a gente, não é que seja uma questão com a gente, mas sempre que a gente pensa nos outros, né, a gente já fica um pouco assim, pá, tomara que dê tudo certo. Tomara que tenha sorte, né? Filhos e assim por diante. Então a gente tem ansiedade. Então é bem bom de usar ele ali pra... Tem outros, né? Mas também ele não é aconselhado para pessoas que têm intervenções relacionadas ao coração, né? Então a gente usa daí ressonadores do canal de mestre do coração. Pode ser o Meikuan mesmo. Então se a pessoa relata na anamnese... P7. Não, mestre do coração 6. Não, mas o que não é indicado é o C7 ou o 5 de D? C7. Por quê? Porque então pessoas que têm alguma intervenção, assim, que colocaram stents, que marca-passo, precisaram fazer regulação de válvula, de intervenções desse tipo, assim, é melhor não usar ele, porque o coração, em função dessas intervenções, a gente não usa um ressonador do próprio órgão, né, que é ali, ele já tem uma debilidade, então está mobilizando energia débil para tentar aportar uma melhora, né? Então a gente vai usar do o ministro do imperador. O imperador sofreu uma baixa, a gente vai procurar usar um ressonador do mestre do coração que vai proteger ali, para ajudar a acalmar o imperador. Então tá bem. Nos encontramos sábado às 18 horas. Vamos seguindo. Quem lutou sobre as realizações de ataque lutou sobre a vida do Xinguei.
Uma boa noite. Se agasalhem bem. Tá friozinho, né? Não sei qual é a temperatura, mas tá friozinho. Boa noite. Amanhã faz 28, então vamos aproveitar o sol. Oh, que beleza. Muito obrigado aí, Carla, pela transmissão. Marjolie pelas anotações. Pessoal da técnica, da produção. Os nossos patrocinadores. Beijão para vocês, então. Tchau.